Shalom, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, presbítero Sandro, quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos irmãos do grupo, pastor Miqueias, do grupo Alfa e Ômega, pastor Marcelo, do grupo Renovados por Cristo, pastor Márcio Boldrino, do grupo Unidos em Oração, a todos os irmãos do grupo, pastor presbítero Duarte, do grupo Cantinho de Oração. E Shalom, irmã Ana Paula, Deus abençoe sua vida poderosamente. Vamos meditar na palavra do Senhor, Salmos capítulo 51. Vamos tomar um café com Jesus hoje com o Salmo 51, amém? Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então o salmista Davi, ele começa orando, pedindo a Deus a sua misericórdia, que Deus tenha misericórdia dele, segundo a sua bondade, a sua benignidade, e apaga as minhas transgressões, meus erros, e segundo a multidão das tuas misericórdias. O mundo está passando por uma situação muito difícil e você precisa da misericórdia de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus. As famílias brasileiras, que já perderam mais de 50 mil entes queridos, precisam da misericórdia de Deus. Um vírus terrível que está destruindo a humanidade, destruindo os povos, destruindo as famílias. A humanidade precisa voltar-se para Deus. Nós vemos pela televisão muitas lideranças, muitos líderes políticos, presidentes, mas ninguém fala em se voltar para Deus. Os pastores, os religiosos, as lideranças espirituais devem de levar o povo à presença de Deus. E o salmista, ele diz: tem misericórdia de mim. E o mundo hoje precisa de misericórdia. Que Deus tenha misericórdia, que os cientistas achem um remédio, uma vacina, um antídoto para este vírus. O salmista continua orando: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Talvez você estejamos precisando de ser lavados do meu, do teu pecado. Nós escutamos muitas vezes falar: tal pessoa é alcoólatra, tal pessoa é viciada em droga, tal pessoa é traficante, tal pessoa é ladrão, tal pessoa é adúltero, tal pessoa é viciada no cigarro. São muitos pecados. O que eu quero te dizer é que Jesus Cristo, ele tem poder de libertar você do pecado. Ele tem poder de te libertar das drogas, da prostituição, do alcoolismo. Jesus tem poder para te libertar da feitiçaria. Jesus tem poder para perdoar os teus pecados. Jesus morreu na cruz para perdoar os teus, os meus, os nossos pecados. Filhinhos, não pequeis, mas se por acaso pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo justo, junto ao Pai. Ele é a solução pelo meu, pelo teu, pelo nosso e pelos pecados do mundo todo. Então o salmista, ele orou assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque o salário do pecado gera morte. O salário do pecado, o pecado gera laços que a pessoa diz assim: eu não consigo parar de fumar. Não é que tem que ser cortado aquele laço do cigarro, tem que ser quebrada aquela corrente que Satanás colocou e amarrou aquela pessoa ao cigarro. A pessoa diz: eu não consigo parar de usar droga. Tem que ser quebrado, tem que ser cortado aquele laço de Satanás que mantém o jovem, a jovem, o pai de família, o homem, a mulher no geral, preso à droga. Eu não consigo parar de beber. Não é que não consegue parar, é que está preso a um laço do demônio, do alcoolismo. Então o sangue de Jesus, a palavra de Deus, o poder de Deus, o poder de Jesus
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então você tem que deixar Jesus te limpar, te libertar do alcoolismo. Eu não consigo, eu tenho amantes, eu tenho uma vida secreta, uma vida de adultério, uma vida imoral, sexo ilícito. Jesus te liberta deste demônio, desta pombagira. O sangue de Jesus tem poder para te libertar, mas você tem que ir até Jesus, como o salmista fez, e você tem que orar, você tem que ser sincero, você tem que chegar, ajoelhar perante Deus e você com a tua boca falar assim como o salmista falou: lava-me. Você tem que falar para Deus: lava-me completamente. Ou seja, o salmista estava pedindo a Deus: me limpa, me libera, me liberta da minha iniquidade. Sim, não é do pecado do vizinho, do meu pecado. O meu pecado, o meu problema não é o vizinho, o meu problema não é a família do lado, o meu problema não é o governo, o meu problema é o meu pecado. A Bíblia diz de que se queixa o homem, de que se lamenta o homem, se lamente dos seus pecados. Então eu tenho que me lamentar dos meus erros, da minha fraqueza. Então eu tenho que dobrar os meus joelhos e falar como o salmista: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Não é do pecado alheio. Tem muita gente que fica olhando o pecado alheio, julgando o pecado alheio, falando do pecado alheio, mas você não vai dar conta pelo pecado alheio, você vai dar conta pelos seus pecados. Então eu peço a Deus: tenha misericórdia de mim, perdoe os meus pecados, livra-me, amém? Livra-me de todo mal, livra-me dos laços do pecado. Você tem que cuidar da tua alma, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixa eu ir para o seu caminho mal, deixa os pecadores, deixa, porque eu conheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim. O salmista Davi conhecia, sabia, tinha ciência da transgressão que ele tinha praticado, e a transgressão dele estava sempre na frente dele. Estava sempre lembrando. Ei, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor, Ele não veio para os sãos, veio para os doentes. Jesus quer te libertar. Se há algum pecado, no corpo ou fora do corpo, se há algum pecado de vício, de droga, de adultério, de qualquer tipo de pecado, feitiçaria, bruxaria, Jesus quer te libertar hoje. O salmista reconheceu. Você tem que reconhecer que pecou. O filho pródigo, ele disse: levantar-me-ei. Ele não disse: alguém aí me levante, não, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra Deus, eu pequei contra meu pai, pequei contra minha família, eu pequei contra minha alma, minha vida, mas eu vou me levantar, eu vou voltar à casa do pai. Quem sabe tem uma vaga de ajudante geral lá, uma vaga de empregado, uma vaga de servente. Então você tem que falar para a tua alma: alma minha, se levanta. Você está vivo, ainda há esperança para aquele que está vivo. E o salmista continua orando: contra ti, contra Deus. Sabe, quando eu falo o nome de Deus em vão, eu estou pecando contra o meu amigo ou contra Deus? Estou pecando contra Deus. Quando eu adoro, eu não adoro, mas quando a pessoa adora uma imagem de escultura, ela está pecando contra quem? Contra Deus. Quando a pessoa faz macumba, ela está pecando contra Deus. Quando a pessoa não honra pai e mãe, está pecando contra Deus. Quando a pessoa mente, rouba, mata, adultera, fornica, etc., está pecando contra Deus. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal. E o que você está fazendo? Ele parece mal aos olhos de Deus? É agradável a Deus o que eu estou fazendo, o que você está fazendo? Será que beber até cair na sarjeta é agradável a Deus? Será que usar droga até ter uma overdose e morrer é agradável a Deus? Será que ter uma vida errada é agradável a Deus? Não. Então não tenha. Olha, Jesus quer te libertar.
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade vos libertará. Então você tem que conhecer a verdade é Jesus. Quando você conhecer Jesus, Ele vai te libertar. Se Jesus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus quer te libertar. Filhinhos, não pequeis. Não pequem. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Receba perdão dos seus pecados. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Não há homem que não peque, é verdade. Não há quem não peque. Não estou te julgando, não estou te condenando. Eu estou querendo te apresentar o libertador. Eu quero te apresentar Jesus, aquele que pode te libertar dos laços de Satanás, dos laços da pombagira, dos laços das trevas, do pecado. Eu não sei qual é o pecado que tem abatido a tua vida, mas saiba de uma coisa: Jesus, Ele quer te libertar. Jesus quer te dar vida, alegria. Eis que em iniquidade fui formado. Isso é referente ao pecado de Adão e Eva. E em pecado me concebeu minha mãe. Não posso também colocar a culpa nos meus pais. Não coloque a culpa em terceiros. Se eu pequei, se você está pecando, se nós pecamos, é porque nós erramos. O significado da palavra pecado é errar o alvo. Nós erramos. Erramos quando pecamos. Mas então nós não podemos ficar errados. Nós temos que acertar. E como é que faz para acertar? Se confessarmos os nossos pecados a Ele, a Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então eu confesso a Deus. Dobre o seu joelho e confesse. Diga: Senhor, eu bebi, eu sou alcoólatra. Confesse a Deus: eu sou alcoólatra, eu preciso ser liberto. Quer dizer, eu não sou, mas se você for, confessa a Deus: Senhor, eu pequei, eu adulterei, eu forniquei. Então peça a Deus: Senhor, me perdoa, me liberta. Não esconda o seu pecado, porque Salomão diz que aquele que encobre o seu pecado não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então confessa a Deus o teu pecado, confessa a Deus a tua fraqueza, confessa a Deus os teus erros. Fecha a porta do teu quarto, dobra o joelho e fala: Senhor, eu estou aqui para confessar os meus erros. Eis que amas a verdade. Deus ama a verdade. Fala a verdade. No íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Deus ama a verdade. Fala a verdade. Não se pode ir contra a verdade a não ser pela verdade. Deus ama a verdade. Aí o salmista continua: purifica-me com ensopo e ficarei puro. Aleluia. Depois que você dobrar os joelhos e confessar a Deus seus pecados, Deus vai te purificar com ensopo. Você vai ficar puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. O Senhor vai te lavar. Ele vai te purificar. A última bem-aventurança do Apocalipse diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, a entrar na cidade pelas portas. Então, Jesus, Ele quer te perdoar, te salvar. As pessoas enfermas, quando eram levadas a Jesus, os cegos, coxos, paralíticos, eles iam ansiosos porque eles queriam logo chegar até Cristo, que já era um milagre, e receber o milagre da cura, o cego, o leproso. Aí Jesus olha para o paralítico, e fala para o paralítico, para o cego. Quase sempre Jesus falava: filho, teu pecado está perdoado, tua fé te salvou. O cidadão está ali há anos querendo ver, querendo andar, e Jesus olha para ele e fala: eu perdoo teus pecados. Mas é claro, por que Jesus faz isso? Porque a primeira coisa que a alma precisa é perdão dos pecados. A primeira coisa que a alma do homem precisa é ser salvo. A primeira coisa, você tem que receber a salvação. Sem salvação não adianta ser curado, sem salvação não adianta ser rico, sem salvação não adianta ser pobre, sem salvação não adianta ter fazenda, sem salvação não adianta milagre nenhum. Milagre não salva. Quem salva é Jesus. O milagre é uma bênção após a salvação. E aí depois que Jesus perdoava os pecados do paralítico e do cego,
Aí Jesus falava, pega a tua cama, vai embora, levanta e anda, vai. Abre, veja, você quer ver, então veja. Então Jesus deixa bem claro que o mais importante é ser salvo. O mais importante é receber perdão dos pecados. O mais importante é ter o nome escrito no livro da vida. E depois o milagre é uma consequência, amém? Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Não existe pessoa feliz no pecado. Depressão, alcoolismo, feitiçaria, bruxaria, adultério, todo tipo de pecado gera uma depressão melancólica, de tristeza, uma angústia, um desespero. A pessoa que está pecando, está presa no pecado, ela não tem alegria, não tem felicidade. Não tem. Não tem, porque ela sabe que está errada, sabe que está pecando contra Deus, contra a família, contra a vida dela. Então o salmista diz, faz-me ouvir júbilo. Ele estava triste. Ele cantava a Deus, louvava a Deus, cantava salmos ao Todo-Poderoso. Mas agora o salmista estava triste. Estava sem motivo para louvar ou para cantar. Porque nós temos mente, memória, e quando a gente peca, a gente lembra na hora. Então eu quero te apresentar o Salvador, que é Jesus Cristo. E o salmista continua dizendo, esconde a tua face os meus pecados. Ó Deus, não olha para os meus erros. Não olha para os meus pecados. Então ele revela, olha, eu sei dos meus erros. O que eu quero te mostrar é que não adianta você ficar lamentando, chorando pelos seus erros. Você tem que confessar a Deus, confessar a Jesus. Você tem que ir até Cristo. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Eu e você, nós estamos cheios de iniquidade e Jesus quer apagar. Jesus disse, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O fardo do pecado pesa, o fardo do pecado destrói a pessoa. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga toda a minha iniquidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Precisamos de um coração puro, meu irmão, minha irmã. E renova em mim um espírito reto. Que Deus endireite nossos passos, nosso espírito, nosso viver, nossos pensamentos, nosso agir. Não me lances fora da tua presença. O salmista está dizendo, olha, eu pequei, mas não me lança fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Você precisa de estar na presença de Deus. Se você se afastou da presença de Deus, você precisa voltar à presença de Deus. E você precisa do Espírito Santo de Deus. E diz o texto, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Ó, quando você chegar aos pés de Cristo, confessar os seus pecados, Ele vai perdoar os seus pecados e você vai receber de volta a alegria da salvação. Amém? Deixa Jesus te dar a alegria da salvação. Deixa Jesus operar na tua vida. Deixa Jesus renovar a tua vida. Deixa Jesus trabalhar na tua vida. E torna a dar-me a alegria da salvação. Porque quando a gente peca, quando a gente erra, a gente perde a alegria. Você perde a alegria. Não tem alegria de ler a Bíblia. Por quê? Porque ela vai dizer, olha, você está errado. Não tem alegria de orar, porque Deus vai falar, você tem que confessar o teu pecado. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas você tem que se lançar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter, deixar seus maus caminhos, abandonar seus pecados, me buscar,
em espírito e em verdade, orar. Então eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, curarei a sua vida, perdoarei os seus pecados, ouvirei o seu clamor. Mas você tem que ir até os pés do Senhor. Geralmente a pessoa quando peca, a primeira coisa é se afastar da igreja, se afastar da obra, se afastar dos trabalhos, da família, se afasta dos irmãos. Mas quem disse que se afastar da igreja, se afastar dos irmãos, se afastar da obra é cura para quem pecou? A cura é confessar. A cura do teu pecado é confessá-lo. Dobra os joelhos e confessa a Deus. Se confessarmos a Ele os nossos pecados, as nossas culpas, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de seu Filho nos purifica de todo pecado. Amém? Aqui é o presbítero Sandro. Que Deus abençoe sua vida. Abra o teu coração. Receba Jesus como Salvador. Receba o perdão dos pecados, para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Jesus te ama. Entrega-te a Cristo. E um bom dia. Shalom a todos. Deus abençoe os ouvintes da rádio, do pastor Marcelo, pastor José, programa Monte Sião. Em o nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Ana Paula, sua família.